Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre isomeria. Vamos começar a falar de isomeria plana, ok? Esse vídeo é só de isomeria plana. Mas antes, vamos falar um pouquinho o que é isomeria para quem nunca ouviu essa palavra antes, tá? Isomeria é quando um composto orgânico tem a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Apenas isso, tá? Ah, não entendi, João. Me dá um exemplo. Vamos te dar um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, olha esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o butano. Se você contar o número de carbonos e hidrogênios, ele tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá? Teria um cara que que também tem essa fórmula molecular C4H10, mas uma estrutura diferente? Se tiver, ele vai ser um isômero do butano. E tem. Se você pegar esse cara aqui, ó, esse cara é o metilpropano. Conta quantos carbonos ele tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se você contar o número de hidrogênios, também vai ter 10. Então tem a mesma fórmula molecular. Então eu posso comparar esse cara com esse e falar que eles são o quê? Isômeros, tá? Ou seja, então isomeria é sempre quando eu tenho dois compostos com a mesma fórmula molecular. Foi o que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Primeiro caso, então já sabe. Tem dois tipos de isomeria, tá? Isomeria plana ou espacial, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isomeria plana. Na isomeria plana eu tenho 5 casos de isomeria plana que a gente vai destrinchar um por um aqui, tá? Na espacial tem 2 casos e meio que eu falo, porque tem 2 casos que caem muito e um que quase não cai, mas que está sendo abordado ultimamente, tá? Então, mas eu coloco sempre 2 casos aqui. Nesse vídeo vamos falar dos 5 casos então, de isomeria plana, cada um. E o que vocês vão ter que saber? Numa prova, num exercício, eu te dou um parzinho de compostos. Eu quero saber que tipo de isomeria é, tá bom? Isso você vai ter que saber para mim. Vamos começar então a falar de isomeria plana. Bora! Muito bem, então vamos falar sobre isomeria plana. Tem os 5 casos aqui. O primeiro caso é isomeria de cadeia. Sempre lembrando uma coisa, isomeria plana, a gente sempre vai comparar duas estruturas. Então você vai ter 2 estruturas, você tem que me dizer que tipo de isomeria é, tá? E os nomes, a maioria dos nomes dos tipos de isomeria já te diz o que é. Por exemplo, isomeria de cadeia. O que vai mudar? A cadeia principal, tá? Então, ó, como é isomeria de cadeia, o que muda? A cadeia, tá? Por exemplo, o último exemplo que eu dei do butano e do metilpropano, isso é uma isomeria de cadeia. Por quê? Aqui, a cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 4, é um butano, não é? E aqui, a cadeia principal agora tem quantos? Tem 3, porque isso aqui virou o quê? Ramificação. Então, esse metilpropano, né? Lembra, a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos envolvidos em sequência. Então, ó, butano virou propano. Mudei a cadeia principal. Isso é isomeria de quê? De cadeia, tá? Clássicos. Vamos falar de alguns clássicos de isomeria de cadeia que eles gostam de cobrar, tá? Primeiro caso aqui. Entre alcenos e cicloalcanos. Aí você fala, não lembro de nada disso. Então vai lá ver o vídeo lá atrás, lá, que tem isso aqui, eu já fiz esse vídeo. Então, ó, alcenos, lembra? Alcenos é o quê? É uma cadeia aberta com alguma dupla. Pode ser aqui. Então, por exemplo, aqui, but2eno. Tá bom? Agora, ali, cicloalcanos. Cicloalcanos é uma cadeia fechada e toda saturada, sem ligação dupla. Então, but2eno, e aqui eu vou botar um ciclobutano. Se você olhar, contar o número de carbonos aqui, tem 4 carbonos, então é C4. E tem 8 hidrogênios, se você contar bonitinho. Nos dois. Então, esses caras são isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, e é de cadeia, porque mudou a cadeia. Era um alceno, virou um cicloalcano. Entendeu? Então, mudou a cadeia principal. Você já sabe que é isomeria de cadeia, tá? Esse é o caso que eles mais cobram, tá? Pode ser um outro caso? Claro que pode, tá? Por exemplo,
Só um detalhe, alcenos e ciclocanos tem uma fórmula geral, que eu também já dei isso, que é CnH2n, tá? Ou seja, o número de hidrogênios é sempre o dobro do de carbonos, tá? Tá vendo? C4H8, 8, dobro de 4, tá? Então, esse é o principal caso. Tem um outro caso que é entre cicloalcenos e alcinos e alcadienos. Todos eles têm a mesma fórmula molecular. Se eles cobrarem isso, te der um alcino e um cicloalceno, você já mata logo o que? Isomeria de cadeia, tá? Muito bem, esse é o primeiro caso, isomeria de cadeia, muda a cadeia. Vamos para o segundo caso, que é o mais fácil. Isomeria de posição, bem mais simples esse, que é o quê? Isomeria de posição. Então, o que vai mudar? É a cadeia? Claro que não, não vai mudar a cadeia. Vai mudar o quê? A posição. Posição de quem? Pode ser a posição da ramificação, pode ser a posição da dupla ou da tripla, pode ser a posição do grupo funcional, tá? Vamos dar exemplo de cada um aqui rápido, tá? Vamos pensar o seguinte, eu tenho esse cara aqui, e aí eu coloquei esse cara aqui, ó. Esse cara, o nome dele é 2-metil hexano, né? Ó, metil na posição 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. Imagina, se eu mudar o hexano, botar um pentano, estou mudando a cadeia, não pode. Então, quem seria um isômero de posição dele? É um outro hexano, 6 carboninhos, só que eu vou mudar a posição do metil. O metil aqui está na posição 2, não está? Ele pode vir para a posição o quê? 3. Só isso. Ah, mas ele pode ir para a posição 1 também, né? Não, porque o metil indo para a posição 1, ele vira a cadeia principal, vira um heptano. Então não poderia. Então teria que ser o quê? Aqui, tá? Então, ó, 3-metil hexano. O que eu mudei só? Eu mudei a posição da ramificação. Tá? Só isso. Foi? Primeiro caso, então, aqui de ramificação, onde eu mudei a ramificação. Podia ser uma dupla? Podia. Tá? Copia isso aqui, depois escreve de novo aqui. Vamos dar um outro caso bem simples para vocês. Poderia ser de dupla, por exemplo. Eu posso botar uma dupla aqui. Uma dupla aqui. Nesse caso aqui seria X, 1N. A dupla está na posição 1. Mudei aqui. Aqui vai ser X, 2N. Então, aqui nesse caso, também são isômeros de posição. Por quê? É um hexeno? É um hexano. Os dois são hexenos. Mas mudei a posição da dupla. Então, isomeria de posição. O outro caso seria o quê? Posição o quê? De um grupo funcional. E aí pode ser o quê? Pode ser um álcool, pode ser uma cetona, tá? Eu vou botar o caso da cetona. Por exemplo, eu ponho uma dupla O aqui. Isso é uma cetona, né? Dupla O no meio. Então, isso aqui seria o hexano 2-ona. Por isso que eu falei, gente, vocês têm que lembrar de todas aquelas funções orgânicas que a gente ficou vendo. Eu falei que é acumulativa a matéria. Aí, ó, aqui é hexano 2-ona. Aí tá, eu posso botar essa dupla O onde? No 1? Se eu botar no 1, não é mais cetona, é aldeído. Lembra que o dupla O na ponta é aldeído. Mas eu posso botar a dupla O aqui. Porque vai ficar 1, 2, 3. Então, hexano 3-ona. Aqui ou aqui, tanto faz, né? Porque se fosse aqui, seria 1, 2, 3, hexano 3-ona também. Mesma coisa, só estava invertendo aqui. Mudei a posição do grupo centona e mantive 6 carbonos. São isômeros de posição, todos eles, tá bom? Foi tranquilo? Esse é o mais fácil, né? Então, isomeria de posição, eu posso mudar a ramificação, dupla ou tripla, o grupo funcional e a cadeia principal. Não muda nada, ok? Vamos para o terceiro caso, que é o mais cobrado de todos. Muito bem, então, olha só. Terceiro caso, que é o que mais é cobrado, tá, gente? Isomeria de função. Ou isomeria funcional, tá? Pode falar assim também. Adivinha o que vai mudar? Quando era isomeria de cadeia, mudei a cadeia. Quando era isomeria de posição, mudei a posição. Isomeria de função, mudei a função, tá? E aí, você tem que memorizar quem é isômero de função de quem. E aí tem que saber o quê? As funções orgânicas, tá? Então, você tem que saber o seguinte. O álcool é isômero funcional do éter, tá? Por quê? Imagina que eu faço aqui um álcoolzinho aqui. Vamos botar aqui exemplos, aí eu vou apagando aqui mesmo, tá, gente? Primeiro caso.
eu te dou esse álcool aqui. Tá? Esse álcool, se você der a nomenclatura dele, você vê que ele tem 4 carbonos aqui, né? O prefixo é but, ele é o butan, um ol, né? O álcool está na posição 1. Até aí tranquilo, né? Se eu quiser um isômero funcional desse álcool, você já tem que saber que eu tenho que ir para um éter, tá? E aí o éter é aquele que tem quantos oxigênio? É aquele que tem oxigênio e tem carbono dos dois lados, né? É um átomo heterogêneo. Então aqui você vai ter oxigênio e carbono dos dois lados. Mas quantos carbonos eu vou ter que colocar para cada lado? No somatório tem que dar quanto? Tem que dar 4 carbonos, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. 2 para cá, 2 para cá. 1, 2, 1, 2. Esse cara é isômero funcional dele. Por quê? Tem 4 carbonos, um oxigênio. Se você contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, a fórmula molecular desse cara aqui é C4H10O. Tá? Dos dois. Poderia, aqui no caso eu botei 2 e 2, mas poderia ser o quê? 3 aqui de um lado, 1 para esse lado. Também vai ser o quê? C4H10O. Tá? Então, o álcool e o éter são isômeros de função. Ele pode pedir isso. Tá? Lembrando, o nome desse cara aqui, etoxi, etano, ou éter etílico. E nesse caso aqui, lembra, aí você tem que lembrar o quê? Menor radical oxi. Então, como aqui tem 1, seria metóxi. Propano. Já vimos tudo isso nos vídeos anteriores, né? Então, tem que estudar isso, hein? Então, metóxipropano nesse caso aqui. Então, o que você tem que saber? Álcool e éter são isômeros de função. Tá? Lembrando, mas aí tem que ter o quê? O mesmo número de carbonos, né? Enfim. Vamos apagar aqui só essa partezinha. Já deu tempo de vocês copiarem. Qualquer coisa, volta o vídeo. Vamos para o segundo caso aqui, de aldeído e cetona. Eu já meio que dei um spoiler quando eu fiz a cetona lá no isomeria de posição. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma acetona, essa aqui é o pentano 2-ona. Se eu pegar essa dupla O que está no meio e botar para a ponta, ó, 5 carbonos, dupla O aqui. Isso deixa de ser uma acetona e vira um aldeído e vira um pentanal. Os dois têm o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. A fórmula dele, C5H10O, tá bom? Se você contar o número de hidrogênios, vai chegar nisso, tá? Treine um pouquinho isso, conte os hidrogênios aqui para ver se vocês lembram disso, tá? Então, aldeídos e cetonas, acho que é o caso mais fácil, é a isomeria de função, porque antes a dupla O pode estar no meio ou na ponta e muda a função, tá? Terceiro caso, ácido carboxílico e éster. E esse é até mais fácil porque, se você pensar, tem poucas funções orgânicas que têm 2 oxigênios, né? E o ácido e o éster tem 2 oxigênios. Tem 2 oxigênios, né? Então, ó, por exemplo, ácido carboxílico. Tá aqui, ó. Ácido butanóico, né? Quando eu botei ácido aqui, é ácido carboxílico, né, gente? Butanóico. Tá? Tem 4 carbonos. É só fazer o quê? Um éster de 4 carbonos. O éster é parecido com um éter na questão que vai ter carbono de um lado e carbono do outro. Só que tem 2 oxigênios. Então, por exemplo, posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos que nem ali. Só que agora eu meio que tirei um carbono daqui e coloquei para cá. Tá bom? Aí, nome de éster. Parte da dupla O, ato. Parte que não tem a dupla O, ila. Lembra disso? Propanoato. 3 carbonos, né? Aí vira ato. Propanoato de metila. Tá bom? Então, contei, tem 4 carbonos bonitinho. Fórmula desse cara aqui, C4H8O2, tá? Vou colocar aqui do lado as fórmulas gerais dos álcools, éteres, por aí vai, tá? Isso aí é um decorebinha, é bom saber. CnH2nO. H2N mais 2O. Aldeído de cetona, CnH2nO. E éster e ácidos carboxílicos, que tem a mesma fórmula molecular, CnH2nO2, tá?
Muito bem. Esses três são os principais, que são os mais cobrados, tá? Os outros dois caem? Pode cobrar, tá? Mas cobra menos. Vamos continuar aqui, vamos falar do quarto caso. O quarto caso, vamos lá, é isomeria de compensação, também chamado de metameria. Isso aqui é um mulo, tá, gente? Ou metameria, tá? Então, se ele falar metameria, é bom você decorar os dois casos, os dois nomes, tá? Isomeria de compensação ou metameria, tá? Memoriza esse metameria que eu já vi sendo cobrado em vestibular, tá? Que é o seguinte, é só para cadeia heterogênea. Aí o que é cadeia heterogênea? Cadeia heterogênea é quando você tem um oxigênio ou um nitrogênio no meio dos carboninhos lá, né? Por exemplo, éter, éster, aminas secundárias, tá? E como é que vai funcionar? É meio que uma compensação realmente, tá? É como se eu tivesse um oxigênio, aí, sei lá, tem 3 carbonos de um lado, 2 do outro. Aí eu tiro um desse aqui e ponho para lá, e fica 4 em 1. Eu não mudei a função, porque se eu mudar a função, não é isomeria de compensação, é isomeria de função. Eu não mudo a função, mas eu mudo a disposição de carbonos de cada lado sem alterar essa função, tá? Então vamos dar um exemplo, vamos dar um caso aqui do éter. Vamos dizer que eu tenho esse éter aqui, tá? Se você contar, tem 3 carbonos aqui desse lado e tem 3 carbonos aqui desse lado. Isso é um éter. Vou botar o nome dele aqui, propoxipropano. Tá? Sempre vou tentar dar nomenclatura para vocês sempre relembrando nomenclatura, que vocês têm que saber isso. Enfim, como é que eu faço um isômero de compensação dele? É só você pensar o seguinte, ele tem que continuar sendo éter. Se eu mudar a função, tipo, transformar em álcool, aí vira isômero de função. Mas eu vou mudar a disposição do número de carbonos. Aqui tem 3 e 3, então 6 no total. O que mais a gente pode fazer que dá 6? Tipo, 4 e 2, 5 e 1. Então daria. Então, por exemplo, eu poderia botar oxigênio. Eu tiro um oxigênio aqui, ponho um carbono daqui e ponho para lá. E aqui fica 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então você está vendo que agora de 3 e 3 ficou 2 e 4. Continua com o mesmo número de carbonos? Continua. Número de hidrogênios? Continua. Número de oxigênios? Continua. Só mudou o quê? A disposição do número de carbonos de cada lado. O nome desse cara seria etoxibutano. Então, esses caras são isômeros. Isômeros de quê? De compensação. Eu tirei um oxigênio de um lado e compensei no outro. Tá? Isso ocorre para éter, como ocorre o quê? Para ésteres. Ésteres é o mesmo raciocínio, porque vai ter uma dupla O. Teria uma dupla O só de diferença, tá? Agora, vamos fazer um caso de amina. Amina, aí eu botei especificamente aminas secundárias. Aminas secundárias é o nitrogênio que tem 2 carbonos ligados, né? Então, por exemplo, esse caso aqui. Aí aqui tem um hidrogênio, né? Aminas secundárias tem nitrogênio, faz 3 ligações, uma vai ser hidrogênio. Esse caso aqui seria um caso de quê? Do metilpropilamina. Né? Porque tem um carbono desse lado aqui e 3 aqui. Como eu posso transformar isso aqui fazer um isômero de compensação dele? 1 e 3 pode ser o quê? 2 e 2. Dá 4 também, né? Então eu posso fazer 1, 2, nitrogênio, hidrogênio aqui, 1 e 2. Pronto. Esse cara e esse cara são isômeros, tem a mesma fórmula molecular, só que eu mudei o número de carbonos de cada lado. Aqui tem 2 e aqui tem 2. O nome desse cara tem um etil aqui, tem um outro etil aqui, né? Então é dietilamina. Foi? Então memoriza esses 3 casos aqui de isomeria de compensação que você não vai errar, tá? Tem que lembrar que é em cadeias heterogêneas. Vamos para o último caso. Então. Tautomeria, tá? Esse é o caso. Aí a gente vai ver um pouquinho também reações orgânicas, um caso que também tem tautomeria, tá? Mas então é bom você saber isso.
Tautomeria é um caso específico, é o que? É o enol se transformando num aldeído ou numa cetona. Vou botar um U aqui só, tá? Porque o enol, a gente fala que o enol é um cara muito instável e não consegue ficar muito tempo naquela fórmula de enol, na estrutura do enol. Ele se transforma num aldeído ou numa cetona, então eles são isômeros de tautomeria, tá? Então, cara, viu que é um enol lá, já desconfia, cara, é tautomeria isso, tá? Já desconfia logo. Vamos ver como é que funciona do enol virando aldeído ou cetona, tá? Nesse caso aqui, o nome desse cara tem 4 carbonos, é but, um en, um ol. Lembra que quando tem dupla, tem que botar o en e indicar a posição da dupla. Nesse caso, a dupla começa no 1, a hidroxila no 1 também. Mas o que acontece? O oxigênio é um cara muito eletronegativo. Ele gosta de atrair elétrons para ele. E se você ver, esse par de elétron aqui, essa ligação dupla aqui, o π, a ligação π, ela são 2 elétrons que tem aqui, né, compartilhados. Ele é atraído para o oxigênio. Então, essa ligação π vai para o oxigênio. Esse hidrogênio que está aqui vai ser expulso e vai vir para o carbono que está aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou repetir, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui tem um oxigênio, não tem? Que é a do OH. Essa dupla veio para cá. O hidrogênio veio para cá para completar. E aí virou o que aqui? Um aldeído, tá? Que é um butanal. Então, isso é um caso de tautomeria. Então, se eu perguntasse para você quem é o tautômero, o isômero de tautomeria do but 1En e 1ol? Butanal, tá? Só fazer esse joguinho com a dupla, tá? É sempre o quê? A ligação π indo para o oxigênio formar dupla. Nesse caso, virou um aldeído porque esse enol é um enol primário, que é o quê? A hidroxila está no carbono primário, tá? Então, quando for enol primário, vira aldeído, tá? Agora, vamos dar um exemplo para virar cetona. Vamos dizer que eu tenho aqui um OH, uma duplinha aqui. Esse é um enol de novo. Vou botar aqui but. Começa desse lado aqui, né? Então vai ser but 2En, 2ol. O que vai acontecer? De novo, esses 2 elétrons aqui da ligação π vai vir para cá para o oxigênio, hidrogênio vai vir para o carbono daqui. Tá? E aí, como o oxigênio está aqui, ficou dupla O e o hidrogênio estava aqui. Virou uma cetona, butanona, né? Não preciso botar a posição nesse caso aqui, tá? Butanona, virou uma cetona. Então, quando for um enol secundário, vai ser o quê? Cetona. Regrinhas básicas aqui de tautomeria. E fizemos todos os casos de isomeria pana, tá bom? Façam os exercícios aqui, estudem isso, tá? Porque depois disso vem isomeria espacial, ok? Um abraço para todo mundo, fui!